No pensamento estoico, ou na filosofia estoica, ou estoicismo, onde podemos encontrar grandes filósofos ou pensadores como Marco Aurélio, Séneca, Epícteto, entre outros. Nessa linha de pensamento, nessa filosofia, acredita-se que há apenas uma pessoa capaz de nos perturbar a nós, seres humanos. Essa pessoa capaz de nos perturbar é o próprio. Ou seja, só há uma pessoa capaz de nos perturbar. Nós próprios. E o que é que isto quer dizer? Aqui, nesta premissa, neste princípio, há uma sabedoria muito grande que não sei se para alguns pode ser difícil de entender, para alguns até pode ser considerado ofensivo, mas a proposta que aqui vos deixo é que para quem ouve esta ideia de que a única pessoa capaz de nos perturbar somos nós próprios, se sente provocado, se sente ofendido por esta ideia, eu gostaria de deixar, mesmo assim, esta nota para refletir. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em última análise, ou em primeiro nível ou dimensão, somos sempre nós, os geradores de pensamentos, somos sempre nós quem cria um pensamento que é capaz de nos perturbar. Portanto, somos nós sempre esses criadores conscientes ou inconscientes dessa avaliação, dessa interpretação e desse pensamento até mesmo sobre nós próprios. Posto isto, gostaria de pegar nesta premissa e falar-vos da ferida da rejeição. A ferida da rejeição, que é uma ferida que muitas e muitas pessoas têm para trabalhar, é uma ferida que é interessante observar de acordo com esta premissa. Ou seja, o que é que haverá na ferida da rejeição que nós possamos observar que toca nesta ideia de nós próprios criarmos um pensamento que nos perturba? Bom, a ferida da rejeição é muito alimentada por uma ideia que um dia, muito precocemente, pode ter acontecido na nossa infância, nós lançámos sobre nós próprios. Que pensamento é esse? O pensamento de que nós não somos suficientemente bons, que nós não somos merecedores da atenção, do carinho, do afeto, do amor, da aprovação, etc, etc. Ou seja, em algum momento da nossa vida, nós poderemos ter pensado isso sobre nós próprios. Pensámos que não éramos suficientemente bons, pensámos que não estaríamos à altura, pensámos que não éramos merecedores do amor, da aprovação, da aceitação, etc. Bom, se um dia tivermos esse pensamento, então o que é que vai acontecendo ao longo da nossa vida? Sempre que em alguma circunstância, sempre que alguma situação ocorrer na nossa vida em que nós, seja num contexto de amizade, seja num contexto de trabalho, seja num contexto da vida amorosa, seja num contexto de vida familiar, em que alguém tem uma atitude, um comportamento que parece afastar-nos, excluir-nos, rejeitar-nos, o grande pensamento que vem, muitas vezes sem que nós tenhamos consciência dele, é exatamente este. É de nós acharmos que isso que está a acontecer tem a ver connosco. Tem a ver com o facto de nós não estarmos à altura, de nós não sermos suficientemente bons, de nós não sermos merecedores desse tal carinho, aprovação ou validação.
E é exatamente esse pensamento que está dentro da ferida da rejeição. Esse pensamento sobre nós próprios. Esse pensamento em que somos nós próprios a avaliar-nos negativamente. Então, podemos eventualmente, porque muitas vezes não temos consciência desse pensamento sobre nós próprios, podemos achar, pensar que é a atitude, é o comportamento, é aquilo que aquela pessoa diz ou faz que nos rejeita, que nos põe de lado, que nos afasta, que nos está a ferir diretamente. Mas isso não é verdade. Aquilo que está a ser despoltado, ou ativado em nós, é exatamente aquela ideia que um dia, muito precocemente, em grande parte das vezes, nós lançámos sobre nós próprios. E que ideia é essa? Repito, a ideia que nós tivemos sobre nós próprios de que nós não éramos suficientemente bons. Portanto, é muito importante observar isto, porque na ferida da rejeição, quando nós vamos trabalhá-la mais a fundo, mais seriamente, precisamos de ir à procura deste pensamento. O pensamento que um dia tivemos sobre nós próprios, o pensamento que um dia nós tivemos em que nos avaliámos, nos consideramos, interpretamos como não sendo suficientemente bons, como não estando à altura, como não sendo merecedores, etc, etc. É muito importante olhar para dentro deste pensamento. Este é o cerne, este é o centro, este é o ponto essencial na nossa ferida da rejeição. O pensamento em que nós temos, em que nós nos achamos menos bons, não estando à altura, não sermos suficientemente bons, não sermos merecedores, etc, etc. Como é que nós podemos desmontar este pensamento? Precisamos de ir à procura da memória, a circunstância ou situação que ocorreu na nossa vida que nos pode ter levado a pensar tal coisa. E repito, essa ocorrência poderá ter acontecido muito precocemente na nossa vida, talvez quando nós éramos crianças ainda. Está bem? Portanto, a semente dessa ideia pode ter surgido aí nessa altura da nossa vida. Importa ir observar a situação que levou a que nós tivéssemos esse pensamento sobre nós próprios. Uma vez identificada essa situação, ou esse, momento ou circunstância, poderá esse momento ser revisitado. Pode ser revisitado num exercício de hipnose, pode ser revisitado num exercício de meditação, pode ser revisitado numa reflexão mais consciente. Mas, qualquer que seja a forma de o fazer, que mais faça sentido a cada um, é importante revisitar esse momento e esclarecer esse mal-entendido. Porque, e repito, aquilo que aconteceu nessa altura, essa interpretação que nós tivemos e lançando essa ideia sobre nós próprios, achando que seríamos nós os responsáveis daquilo que estava a acontecer, é um equívoco, é um mal-entendido. E por isso eu desafio todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, se em algum momento da sua vida poderão ter pensado isso sobre elas próprias e, de alguma forma, pensem que esse pensamento que um dia tiveram sobre elas próprias está correto, então eu desafio qualquer pessoa a mandar uma mensagem privada a descrever essa situação e eu consigo provar por A mais B que esse pensamento que tiveram sobre si próprias está errado. E por isso, volto a dizer, esse pensamento negativo que um dia podemos ter tido sobre nós próprios é um mal-entendido, é um equívoco. E importa ser desmontado. Porque uma vez desmontado esse pensamento, nós damos um passo importante
no fechar da ferida da rejeição. Porque, repito, no centro, no núcleo, digamos, no olho da tempestade dessa ferida, está de facto este pensamento. O pensamento que um dia nós tivemos sobre nós próprios. De que não éramos suficientemente bons, que não seríamos merecedores do amor, da aprovação, do carinho, da atenção, que não seríamos suficientemente bons, que não estaríamos à altura, que não seríamos capazes, etc, etc. Está bem? Gostava de deixar esta reflexão para todos aqueles que têm esta ferida da rejeição ainda muito, muito presente. E posso também dizer-vos, a propósito da ferida da rejeição, que quase todo o ser humano tem esta ferida da rejeição na sua herança genética. Eu diria que esta ferida da rejeição pode remontar ainda ao tempo do homem das cavernas. E isso explica-se porque quando o homem começou a viver em comunidades pequenas, aquele que, digamos, por alguma razão começava a ser ostracizado, marginalizado, colocado à parte da tribo ou do grupo, o mais certo é que, sendo ele expulso da tribo, provavelmente iria encontrar a morte. E, portanto, nós temos já há muitas e muitas gerações, muito para além destes antepassados mais próximos, esta sensibilidade genética, não é? Que é este medo da rejeição, que depois, nesta nossa experiência humana atual, poderá ter sido de alguma forma ampliada pelas nossas vivências, pela nossa educação, pela nossa história inicial de vida. Está bem? Bom, espero que esta nota de reflexão possa ajudar, digamos, a cada um de nós a olhar para esta ferida da rejeição de uma forma diferente. E deixo aqui o convite, deixo aqui a proposta. Se algum de vós sentir que o pensamento que um dia teve sobre si próprio, sobre si própria, de que não era suficientemente bom, que não era uma pessoa, uma criança merecedora do amor, que não estaria à altura, etc, etc, e acredita que esse pensamento está correto, atenção, convido a enviar uma mensagem com a descrição dessa situação e eu aposto que irei mostrar que esse pensamento está equivocado. Ok? Foi uma interpretação que foi tida na altura, mas foi uma interpretação errada. E pronto. Obrigado por me terem ouvido e, mais uma vez, espero, desejo e acredito que isto possa ajudar. Luz, paz e amor no coração, calma, esperança, coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom.